Boa tarde a todos. Helena Ribeiro. Querido Henry! Tudo bem com você? Eu estou bem, e você? Graças a Deus, tudo bem, com saúde. E é isso Tudo é o bem. que importa nesse momento. Nesse momento, certamente manter a sobriedade, equilíbrio e o mais importante, né? As pessoas reclamavam que não tinham tempo. E eu sempre digo que tempo não é dinheiro, dinheiro você perde, você ganha, tempo é vida. E aí, nesse momento, o que mais tem é tempo, porque se não tem o tempo de deslocamento, não tem o tempo de deslocamento entre cidades, aeroportos, estrada, trânsito, então o que mais tem é tempo. E mesmo assim, muita gente não lê, não estuda, não faz nada com esse tempo. Então, e algumas pessoas dizem que o maior desafio do ser humano é a vida eterna. E para que vida eterna se não quer fazer nada, né? Mas, Henry, na verdade, nós temos que adquirir muitos conhecimentos que não faziam parte da nossa vida, principalmente da minha. Né? Eu confesso que, olha, eu estou aqui numa luta com as lives, com os aprendizados tecnológicos. Aprende na marra. Minha avó falava Aprende que na você... marra. Eu Minha estou avó falava aprendendo que na marra. minha avó falava que a dor ensina a gemer. Então, dizem Não, que o é que a gente porque aprende... quando você podia colocar num planejamento, você dizia assim, eu vou fazer isso, aí você ia buscar um curso, você ia, enfim, trocar ideia com as pessoas. Agora, hoje, isolado, sem ninguém, né? Você tem que se virar e Mas, aprender Helena, sozinho. todo mundo tem algum plano guardado na gaveta. Ou estudar inglês, ou fazer ginástica, mudar alimentação, falar com os amigos, a avó, a tia, com quem você não conversou. Sempre tem alguém com alguma coisa guardada que não fez. É hora de fazer. Esses dias uma cliente postou o que eu vou fazer hoje. Ela pegou um material, umas panelas para arear. Aí sim é falta do que Pra fazer, né? arear? Helena, pega a sua câmera, sobe um pouquinho mais, baixa um pouquinho mais, que eu estou vendo mais um pouquinho ainda. Porque quando ela Vai, divide em dois, isso, agora deu, agora deu? enquadrou. Porque a hora que ela vai para duas pessoas, fica parecendo só o olho, parece o Batman. Não, se você vê a engenhoca que eu estou usando aqui, você não acredita. A criatividade está sendo testada nesse momento. A criatividade está Não, sendo eu muito falei, eu preciso testada. comprar um porta-celular, né? Ah, Aí, pesquisei na internet, liga num lugar não tem, liga no outro não tem e tal. Achei um cara que tinha. Liguei para ele, mandei mensagem, tudo, ele me mandou todos os modelos, né? Ele atende num shopping, lá no Galeria, poxa, é longe. em Aí eu falei para Campinas. ele assim, olha, você não pode me mandar entregar aqui? Né? Tinha escolhido o modelo, não faço entrega. Aí o cara não faz entrega. Eu pensei, né? Ele não se adaptou, né, Helena? Esse tempo tem que se Não, ele adaptar. simplesmente falou, não faço entrega, nem perguntou assim, olha, mas não tem um outro ponto que eu posso te deixar, a hora que eu for embora eu passo aí na sua casa e te deixo, né? Não, daí ele explicou, olha, você entra dentro do estacionamento, você desce, o shopping está fechado, mas você vai na guarita X, Y, Z. Me deu um trajeto assim, Ele eu estava pensei assim, dificultando. gente, o cara não quer vender, né? Aí eu Mas falei, é quer ver isso. a coisa? Eu vou fazer umas gambiarras aqui. Aí fiz uma pilha de livros, sabe? Eu Botei tinha dentro feito de também no copo. início, eu tinha feito também uma pilha de livros e tal, e depois eu acabei comprando algumas coisas. Eu comprei um tripé, que eu estava usando ele ao contrário, agora estou usando ele do jeito certo. Uma iluminação também para ajudar, né, para ficar um pouquinho mais claro. A gente vai se adaptando. O que a gente aprender em home office, o que a gente aprender em 5 anos, a gente foi obrigado a aprender em 2, 3 meses, na marra. O que é desconfortável é que algumas pessoas, imagina, tem uma família com 2, 3, 5 pessoas. O filho tem que estudar, a mulher tem que fazer uma tarefa do trabalho, o marido outra tarefa do trabalho. Eles não têm 3 painéis ou 3 cantinhos para fazer esse trabalho simultâneo. Não tem 3 cômodos. Quem mora em cidade grande como Campinas, aí São Paulo, às vezes é um apertamento. Não é nem apartamento, é um Verdade. apertamento. Como que cada um vai fazer uma atividade em silêncio, sem atrapalhar o outro, com a iluminação certa, com a parede certa? Então, outra Eu coisa, conversei com com uma. a cadeira certa, porque a cadeira em casa nem sempre é a cadeira que você tem no seu escritório, com a ergonomia das mãos, das costas, né?
ficar o dia inteiro numa cadeira que não é adequada, que é uma cadeira só para almoçar, não é uma cadeira que vai ficar 8 horas sentado, arrebenta as costas. O que vai ter de gente que vai sair dessa pandemia com dor nas costas, na coluna, vai ser... Mas você sabe que eu dei uma entrevista esse dia com um jornalista sobre isso, né? Do home office. Aí eu liguei para alguns clientes, fiz uma pesquisa aí para verificar quais eram os perrengues, né? As maiores dificuldades. Aí uma gestora falou assim, Helena, muito engraçado, eu e meu marido, né? Porque o apartamento é pequeno, então a gente reveza, ele fica um pouco à mesa, senta lá, tá? Aí eu fico no sofá. Aí quando cansa, dói tudo, né? Até agora vira, troca. Os líderes, algumas pessoas me perguntam, Helena, se os líderes vão mudar muito, né? Essa é a pergunta principal da nossa live. Aliás, o objetivo da nossa live é esse, né? Quais são os maiores desafios da liderança, né, Henry, nesse momento tão difícil de retomada aí? A primeira discussão é que, imagina que uma pessoa tire 30 dias de férias, né? Tirou 30 dias de férias. Ou alguém foi preso e ficou preso, sei lá, 1 ano. Ela volta toda diferente. O ser humano ele não muda dessa forma. Né? Ele não muda dessa forma. O processo de transformação, e você é especialista nisso, eu não quero falar quantos anos tem a razão humana. Ah, não, pode falar 20 anos. Que é delicado, né? Então, 20 anos. Nesses 20 anos, o que você percebeu e a sua especialidade... Para celebrar 20 anos. Ah, que legal. E de chocolate. O que está escrito aí? Aqui está escrito Resolvite. Resolvite. Depois a gente fala sobre isso, que vai lembrar de algum evento que a gente fez junto, lembra? Lembro. Lá em Goiás, olha que legal. Chocolate, cara. Eu fiz para dar de presente e agora não está aqui, olha. Não consigo entregar. Mas em breve vai entregar. Em breve vai entregar. Então, o desenvolvimento humano, que a razão humana é especialista, desenvolvimento humano, o ser humano não se desenvolve assim. É um processo de desenvolvimento, né? Então, o primeiro passo é lembrar que um momento de pressão, a pressão ela não muda o líder, ela revela o líder. Isso em todos os âmbitos. Os líderes são líderes governamentais, então aí nós tivemos exemplos espetaculares de líderes, homens e mulheres. Tem aí Angela Merkel, você tem vários líderes aí no mundo que deram exemplos positivos, espetaculares, e outros líderes que deram exemplos horrorosos, como é o caso do Brasil, né? E você também tem líderes nas empresas, os líderes nas empresas, diretores, gestores ou donos de empresas, que mostraram uma falta de sensibilidade com o ser humano. Ah, não, então as mães voltem a trabalhar. Tá, e o filho vai para ficar em qual creche? Como que faz? Você viu o que aconteceu, aquela mãe levou o filho para trabalhar, aquela empregada doméstica levou o filho para trabalhar de 5 anos e a patroa não cuidou do filho e o filho morreu, ele caiu do 9º andar, né? Então, a mãe tem que levar o filho para trabalhar. Quem não tem a sensibilidade dos recursos humanos ou um dono de empresa, um CEO, um patrão que não tem essa sensibilidade, ele vai continuar insensível, independente da crise. A crise só revela. Então, os governantes, líderes que eram ruins, continuaram ruins. Os que eram bons mostram as suas competências nesse momento. Os líderes das empresas, idem. E os líderes das residências. Pais, mães, avós, né? Então, quando falam, olha, a violência doméstica aumentou. Não. Aumentou, a violência aumentou, mas as pessoas já eram canalhas, já eram ruins. Foram reveladas com o convívio. Do mesmo jeito, tem muitas mães e muitos pais e avós e tios que estão dizendo que delícia que é poder ajudar o meu filho a estudar, que é poder ajudar e ver como é importante o trabalho da minha esposa, do meu marido, que eu não tinha ideia o quão importante era o trabalho deles. É o momento, então, que os líderes se revelam, esse é o momento de revelação. Então, os líderes têm ferramentas que eles vão precisar experimentar agora. Então, é o momento de experimentar algumas ferramentas. E o que está claro é que a forma autoritária, a forma de não escutar os seus colaboradores ou seus pares só prejudicam. Então, todo mundo que precisa escutar, a gente está vendo nos países, o líder precisa ouvir os técnicos, cientistas, da área de educação, da área da saúde, da área militar, escutar, para poder tomar suas decisões com forma técnica. Numa empresa, o dono não sabe de tudo. O CEO, o diretor, o gestor não sabe de tudo, né? Às vezes o RH ele é usado para fazer essas conexões.
ele ouve lá a área de vendas, aí ele ouve o marketing, ele ouve o CEO, ele faz a curadoria da informação, vai para o mercado entender quais são as soluções, e às vezes você já passou por isso, e eu também, chega lá e fala assim, olha, eu quero a solução A. A gente ouve até o final e fala, olha, pelo seu histórico, pelo que a gente percebe, pela nossa experiência, a solução A não resolverá. Vai ficar caro para vocês e não vai resolver. Você precisa da solução B e a C. E muitos deles são empresas que são gestores inteligentes, falam, olha, eu nem sabia que isso existia, obrigado pela sua orientação, e eles acabam se adaptando. Então, os líderes pós-pandemia, eles vão precisar de mais ferramentas. Às vezes, eles tinham um martelo. Imagina um líder com um martelo. O martelo eu vou lá e martelo um prego. Eu vou lá e tiro um prego. Eu vou lá e uso na madeira, eu uso no ferro com força. Agora é uma porta de vidro. O martelo não serve, ele vai quebrar. Então, nesse momento, o líder precisa de uma caixinha de ferramentas com mais ferramentas, para que nas soluções e nos problemas diferentes que ele está enfrentando, e de insegurança e de incertezas, ele vai precisar requerer essa caixinha de ferramentas. Quem tem pouca ferramenta, pouco background, pouca informação, vai ter dificuldade para poder achar as saídas. E às vezes não é uma saída só. Nas pandemias ou nas doenças do mundo, vamos lembrar da AIDS. A AIDS tem quantos anos? Talvez, sei lá, 30, deixa eu ver, 20 anos, não sei quantos anos. Quem souber aí, fala pra gente quantos anos tem que foi falado sobre a... quem estiver nos assistindo pode fazer perguntas. Pergunta tudo que eu pode respondo. perguntar que ele responde tudo. Se não der para responder aqui ao vivo e a cores, ele responde em box. Respondo tudo com casca e tudo. Então, vamos lá. A AIDS, quem souber quanto tempo tem a AIDS, conta pra gente aí quando foi descoberta a AIDS, quando teve muitas mortes de artistas no Brasil, inclusive, né? No Brasil, e teve muito erro, porque, é uma doença só de homossexual. De repente, começou a morrer casais heterossexuais, né? Então, a falta de informação matou muita gente. Nas empresas também. O líder tem que saber buscar informação no mercado, do advogado terceirizado, do contador terceirizado, da consultoria, para poder saber das informações filtradas e tomar as decisões adequadas. Então, estão me mandando aqui, da minha equipe aqui, falando AIDS, apareceu aqui, 35 anos. Faz 35 anos que apareceu a AIDS para o Brasil, para o mundo, ok? E teve uma solução só para a AIDS? Até hoje, você não tem uma solução para a AIDS. Você tem um coquetel, que são várias soluções juntas. A equipe também aqui da Razão Humana mandando para a gente, nos anos 30, foi identificado em 81. Em 81. Então, 81, 40, por volta disso. Então, de 30 a 40 anos, a gente teve 36 anos aqui, para ser mais precisa, a Márcia está falando para a gente aqui. Então, nós não temos uma solução só. O que é importante, então, obrigado, Márcia, obrigado, tia Lu. O que acontece é que as soluções numa empresa, quando você vai buscar uma solução, às vezes não é uma solução só. Henri, chama a Razão Humana, dá uma palestra e resolve. Às vezes a palestra ela vai incentivar, ela vai chamar o tema. Só que se não tiver um trabalho mais forte com os líderes, com os gestores, com os supervisores encarregados e com todo o chão de fábrica, não vai resolver. Então, só um tratamento às vezes não resolve. Então, a gente usou esse termo aí da saúde, que é um tema que está tão evidente, é que algumas soluções são compostas com várias outras soluções. Né? Então, a empresa liga para a Razão Humana e fala assim, olha, eu estou com um problema aqui de caixa. Aí você vai discutir a fundo e não tem nada a ver com caixa. Ele teve um problema na área de vendas, que teve um outro problema na área de marketing, outro problema no RH, que contratou errado e que não treinou e que não cuidou e que de repente estourou no caixa. Então ele vai usar uma série de ferramentas para poder resolver. E o líder, ele é um sujeito solitário. O líder, ele é um lobo solitário. Por quê? Quando vai tomar a decisão, se tiver a decisão, ele escuta todo mundo, só que a hora dele tomar a decisão, assinar, é sozinho. E aí quando ele toma a decisão, ele está ali solitário para tomar a decisão, ele vai ser crucificado se ele errar, e se acertar, não faz mais que obrigação. Aqui alguém está falando pra gente. Henri, inclusive teve uma matéria na Exame, alguns anos atrás, que era a capa da Exame era uma garrafa de uísque com um copo caído, assim, né? E aí estava o poder isola, né? E a matéria falava disso, que os grandes líderes se sentiam muito sozinhos, e isso era tão ruim que eles estavam indo para o alcoolismo, drogas, entendeu? Então, um alto índice de pessoas dependentes de alguma coisa química em função do poder, né? Desse isolamento
de quem compartilhar isso. Isso há uns 10, não, acho que faz uns 15 anos, mais ou menos. Isso foi mudando depois, quando as empresas começaram a investir em processo de mentoria, a investir em processo de grupo de conselheiros, onde os líderes começaram, né, principalmente os presidentes de empresa, começaram a partilhar um pouco mais dessas informações. Você tem sentido que isso tem melhorado um pouco mais depois da governança corporativa, dessas novas ferramentas que de uns 10 anos para cá começaram a ser inseridas dentro das organizações e têm contribuído com gestores? Bom, primeiro, Helena, o nome disso... Primeiro que você é um grande mentor, né? Então, eu só estudo isso, então eu vi isso o dia inteiro. Você só estuda isso, né? Você vai falar com propriedade de causa. É o seguinte, o nome disso, o nome clássico na academia para isso, chama solidão do poder. Então, os empresários nos procuram falando o seguinte: eu tinha muitas ideias na minha empresa, na minha firma, empresa pequena, média, grande, ou cresceu muito rápido, e eu dividia o que eu pensava com o meu marido, ou com a minha esposa, ou com o meu sócio, com o meu irmão, ou um colaborador que começou comigo. Então, eu dividia com ele as minhas angústias. Hoje, eu me sinto sozinho, porque quando eu vou discutir com o meu colaborador, ele tem um viés ali, porque ele tem algum interesse ali na resposta. Às vezes, o meu cônjuge ou o meu sócio não consegue alcançar o meu sonho. Ele não consegue alcançar. Então, ele acha que eu estou ficando maluco. Ou ele acha que eu tô doido. Ele fala, olha, isso aí está falando uma besteira. Ou, às vezes, a pessoa da sua família, quem gosta de você, fala, Helena, vai que vai dar certo. Mas sem base técnica nenhuma. Está na beira do abismo. Ele fala isso, vai em frente. Aí você cai no abismo, você morre. Então, a solidão do poder é muito comum. E sempre a pergunta que eu ouço é o seguinte: Henry, eu motivo a minha equipe, eu motivo todo mundo, e quem vai me motivar? Né? Então, uns brincam e falam, ué, os boletos caindo não são suficientes para te motivar, né? Ameaça de demissão, às vezes, do gestor não é o suficiente para te motivar. Então, vamos lá. Motivação, a palavra motivação na etimologia é um motivo para a ação. Cada um tem um motivo para a sua ação. É o filho, é a família, a viagem, é um sonho. Então, o líder, quando ele vem nos procurar falando isso, a gente primeiro vai entender quais são as ferramentas que a empresa dele já usa. O que ele usou errado, no momento errado, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Então, nesse momento, estou descobrindo que quando você tem um problema no joelho, você vai procurar um ortopedista. Coluna, que a gente falou agora há pouco, dor nas costas. Agora, e um problema na cabeça? Procura quem? Um psicólogo, um psiquiatra. Ah, ok. Muita gente tem vergonha de procurá-los. Outros têm vergonha de procurar um mentor. Tem vergonha, sabe? E aí acaba sofrendo sozinho. E outros acabam indo para as drogas, indo para o álcool. Isso é muito comum mesmo. Então, o desafio o problema ele é psicológico, psicólogo. É psiquiátrico. São conexões, sinapses neurais estão com problema, tem que medicar. Psiquiatra, estou 10 anos de medicina só para te ajudar e para te medicar. Agora, se você tem um problema na empresa, na estrutura da empresa, governança corporativa, quer transformar uma empresa familiar numa empresa profissional, pode continuar com os membros da família, mas tem que ter governança para ser profissional. Ou precisa do compliance, as regras para funcionar diante dos investidores, diante da sociedade, dos clientes, compliance, ou precisa reestruturar para deixar de ser aquela empresa mambembe ou empresa familiar que passam lá, pega dinheiro no caixa, um grita com o outro e tá tudo bem. Hoje, tem que pagar a mensalidade da escola, tem que pagar a parcela do carro, passa lá e pega o dinheiro, tem que pagar a viagem. Então vira uma bagunça. Quando tem muito dinheiro, isso não faz muita diferença. Agora, quando o dinheiro aperta, você tinha marido e mulher. Agora você tem um marido e mulher que tiveram 3 filhos, que tem 3 noras, que tem netos. Aí, nem sempre o caixa suporta tudo isso, não suporta. E aí é o momento de organizar, e o mentor tem esse papel, de organizar, ensinar ele a fazer essa gestão de forma equilibrada. Aqui tem Madame Franca Tour, está perguntando, como ficará a gestão via home office, já que o gerente não fica no mesmo ambiente que a equipe? Será mais difícil de se bater metas e solucionar problemas instantâneos. Vamos lá. São 2 histórias aí. Quando eu pego um carro, vou pegar uma Brasília amarela, da música dos Mamonas. E aí eu coloco uma roda gaúcha, eu coloco um farol xenon, eu coloco um banco em couro, eu coloco um som Rodstar. Rodstar da minha época, tá? Rodstar. Que carro que é agora? Continua sendo uma Brasília amarela.
Então, às vezes, o problema está no processo que a empresa fez. Então, primeiro, vamos separar isso para quem é de recursos humanos, para quem é empresário. Essa informação é muito importante. A Razão Humana está há 20 anos só fazendo isso. Você não é obrigado a saber. Você montou sua empresa para cuidar da indústria, para cuidar do que você tem como foco, como core business, core, coração, business, negócio. O coração do negócio você é bom. O restante a gente tem o conhecimento para isso. Então, você montou o seu negócio. Então, vamos lá. O que é mais importante? Recrutamento ou seleção? Quem sabe aí, escreve aí. Eu vou contar para vocês. Funciona assim, gente. Então, quando você fala aqui, eu vou responder em seguida, hein? Então, a primeira pergunta, se eu tenho uma equipe forte já, que tem uma conexão comigo, que já tem um nível maduro, é mais simples eu falar com eles à distância ou não. Vamos pensar em filhos? Se o meu filho tem uma conexão comigo, e ele está na escola, na faculdade, está viajando, de falar comigo ao telefone, com tom de voz ou com a mensagem, eu sei o que está acontecendo. É ou não é para quem é pai e mãe aqui? Ou quem tem filho e sobrinho aí? Então, se você tem a conexão com o seu colaborador, você sabe o que está acontecendo. Não tem problema nenhum. Agora, se você não tem essa conexão, não tem essa parceria, não tem essa responsabilidade, ou eu aqui, líder, vocês aí, esse momento, você tem razão, esse momento de estar à distância é possível que dê problema. Então, imagina que quem tem os filhos longe e não tem essa conexão, meu filho deve estar aprontando. Ele não pode ter medo de você. Porque se o colaborador tem medo do líder, olha a diferença. Líder, medo e respeito. Se eu tenho medo do meu pai e meu pai sai, eu faço arte. Se eu tenho respeito pelo meu pai, eu falo, nossa, se eu usar droga, se eu fizer isso aqui, meu pai vai morrer de vergonha, eu tenho um respeito tão grande por ele, eu não farei. Então, se o meu chefe, o meu líder, o meu patrão, ele tem conexão comigo, eu respeito, não tenho medo, eu respeito ele. Quando ele viajar ou for para uma reunião, eu falo, nossa, quando ele voltar, eu tenho orgulho de mostrar a meta que eu bati, o que eu fiz aqui, o que eu aprendi, o que eu estou experimentando na empresa. Então, esse é o ponto, é a diferença de medo e respeito do líder. Então, o primeiro passo, no home office, se eu tenho uma conexão, vai funcionar já, né? Se ele não tem medo de mim, tem respeito, vai funcionar, vai ter essa parceria. Eu posso falar com ele por telefone, eu posso falar com ele pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Zoom, não importa. Porque eu vou olhar nos olhos dele aqui e vou falar, o que eu posso te ajudar? Você é meu colaborador. Aí eu tô com medo. Né? Eu fiz uma live ontem com o Rufino, ele falou o seguinte, eu chamei os colaboradores... Assisti, foi maravilhosa, foi muito legal. Ele é demais, né? Ele chamou os colaboradores e falou o seguinte, pessoal, senta aqui. Fiquem tranquilos, não vou mandar vocês embora. Vou proteger vocês. O banheiro aqui, a cantina, tá tudo organizado para vocês. Então eu vou proteger vocês, fiquem calmos. Então quando o líder dá segurança para a equipe faz assim, ó. Ai. Então quando os pais dão segurança para os filhos fazem. Ai. O professor. Então o que se espera é a confiança do líder, mesmo estando à distância, no outro prédio. Vamos imaginar uma empresa que tem 10 filiais, 100 mil filiais. Vai quebrar? Ou o diretor, o dono, passa em todas as filiais. A Starbucks, que é o café, a minha xícara aqui, ó, Starbucks, eu sou apaixonado, sou fã. A Starbucks tem 20 mil lojas próprias. Você acha que ele consegue, faz a conta aí, ele consegue visitar as 20 mil lojas do mundo? Não dá. Ele tem que ter um sistema. Vamos lá, então eu vou te ajudar agora a resposta. A resposta objetiva. Sempre que acontece uma demanda na sua empresa, você pensa, é um processo que está com problema, ou é a pessoa que está com problema? Se a pessoa está com problema, eu vou desenvolver a pessoa, nós, especialistas, a Razão Humana ajuda a desenvolver a pessoa, não importa a ferramenta. Se é um treinamento acadêmico, se é uma mentoria, se é um coach, se é um workshop, uma palestra, não importa qual o remédio, se é injeção, se é cirurgia, se é uma gotinha. Então, se é a pessoa, eu resolvo assim. Se o problema está no processo, eu tenho que rever o processo, com planejamento estratégico, rever o fluxograma, organograma, rever o passo a passo. Então, se o problema é no processo e eu fico trocando as pessoas, não vai adiantar. Não vai adiantar. Legal, né? Agora, se o problema são nas pessoas e o processo está funcionando, não vai adiantar também. Então, primeiro eu identifico onde é o problema. Então, o problema não é o home office. O problema é, o processo mudou, Henry. Ok, home office. A segunda pergunta é, como eu me adapto tecnicamente ao home office e como eu adapto as pessoas? Por quê? Quem era nó cego? Imagina, a área comercial que era nó cega.
saía para tomar café, dava uma mentidinha ali no relatório, saía com os amigos, aprontava tal, e pá. Essa pessoa em casa vai ser enrolada igual. Ela é enrolada. Então, o problema não é o home office, o problema é que ela era enrolada. Se você tem um primo, um amigo, um cunhado que era preguiçoso, estava 2 anos desempregado, ou que tinha um bracinho curto, na pandemia vai ficar jogado no sofá dando desculpa. É igual, né? A pergunta é, vamos pensar, antes da pandemia, a pergunta minha para você é objetiva agora, antes da pandemia, batia todas as metas, era campeão de vendas, entrou a pandemia e parou de bater meta. Não é bem assim. Eu garanto para você. Usa Pareto. Pareto, 80-20. Valfrido Pareto, 80-20. 20% da sua equipe é responsável por 80% das suas vendas, das suas metas. Então, essa pessoa que já era fera antes da pandemia, na pandemia, ela vai continuar fera. Ela vai ligar para você e falar, me ajuda, eu estou com um problema, não estou conseguindo, é meu filho que está me dando problema, me ajuda a pensar, é meu computador, é minha internet, é minha cadeira. Ele vai te avisar e você vai poder ajudá-lo. Para quem tem problema, né, você dá 2 problemas para resolver. Ele volta com 3. Eu brincava que você dá 2 tartarugas para cuidar. Uma foge e uma engravida. Então, ele não consegue cuidar de problema. Esse líder já é um líder ruim. Então, o momento agora, que é a sua pergunta, o momento do home office, eu preciso pensar, antes da pandemia, eu já bati a meta? Antes da pandemia, eu já resolvi as coisas? Minha equipe já era forte? Então, eu só vou me adaptar. Você, eu e a torcida inteira do Corinthians, o mundo todo, né? Agora, para quem já sempre dava um tipo de desculpa, a desculpa era a mãe, era o pai, era o marido, era a esposa, era o coleguinha, né? Vai dar desculpa agora na pandemia. Simples assim. Só vai aumentar a desculpa, né? A resposta é a seguinte, Helena. A gente sempre discute sobre isso, Helena. Para quem é ruim de serviço, tem sempre uma boa desculpa. Curto, né? Bracinho curto. Tem sempre uma boa desculpa na ponta da língua. Para quem é competente, tem sempre uma boa solução na ponta da língua. Tá? E a solução pode não ser a maravilhosa. E a gente falou anteriormente. Às vezes é uma junção de soluções. Você cede um pouquinho aí, Helena, eu cedo um pouquinho aqui, eu ajusto aqui, você ajusta aí, e a gente vai resolver. Não vai falar para mim que, mas minha meta era 100 e ela virou 0. Não, vai ter um ajuste aí de meta, né, e vão ter que nos adaptar. Muitas empresas perceberam que se gastava demais com viagem, com relatório, com aviões, com aeroporto, não sei o que, e percebe que parte dessas vendas podem ser feitas remotamente, parte dessas reuniões. Quantas empresas vocês aí que estão nos assistindo não sabem que faziam uma reunião hoje para discutir a próxima reunião? Então era uma reunião para fazer outra reunião. A pessoa vinha em reunião, você ligava na empresa, cadê o doutor Marcelo é um nome bonito, né? Cadê o doutor Marcelo? Está em reunião. E agora está em outra reunião. A pessoa vive em reunião, né? E aí tem outro motivo. Às vezes a empresa não sabe fazer reunião e aí a gente tem que discutir, a Razão Humana vai lá discutir, um problema de comunicação. Não sabe, usa o WhatsApp demais, usa e-mail demais, usa o telefone demais, usa a reunião demais. Então o problema é o processo de comunicação, não são as pessoas, né? Não, então eu vou cortar o WhatsApp, eu vou cortar a internet. Não é isso. O processo às vezes está errado, não as pessoas. Ou às vezes as pessoas não sabem usar, tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Ficar o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro em reunião, não é saudável para uma empresa. Uma empresa, ela só existe para ajudar o cliente. E algumas empresas passam o dia inteiro resolvendo problema interno. Problema que ela criou. Então o líder tem que ter essa visão mosaica para olhar para o cliente. E agora, nesse momento, o líder precisa pegar o telefone, ou e-mail, WhatsApp, não importa, ligar para o cliente. Cliente, como eu posso te ajudar? Cliente antigo, cliente novo, cliente prospect. Ligar para ele e falar, olha, eu estou aqui com a minha equipe, eu queria saber como eu posso te ajudar. O que você está fazendo agora, cliente? Ligar para o fornecedor. Ligar para o concorrente e perguntar como eu posso te ajudar agora. Como eu posso te ensinar nesse momento, né? Ô, Henry, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você vê essa retomada? A gente está aqui em Campinas com uma retomada parcial, né? Estou dizendo parcial porque meio período, enfim, está retomando aos poucos. Eu recebi um comunicado que eu tenho que entrar no site da prefeitura, fazer um curso para ter um atestado, para eu manter no escritório, porque se a fiscalização for lá, eu tenho que ter esse curso. Eu acredito que sejam os princípios básicos aí e, né, que todas as empresas têm que tomar. Não fosse como eu estou trabalhando home office ainda, não deu para voltar ainda, né?
A gente até ia voltar ontem, só que aí a Camila, né, teve contato com uma pessoa que pode estar com Covid. O meu sobrinho aconteceu isso também, ele teve contato, fez o teste, vai ficar pronto o teste amanhã, foi afastado, a esposa dele também foi afastada porque mora com ele. Bom, enfim, o RH está vivendo essa situação de ontem para cá, quem está retomando, quem já retomou semana passada, quem vai retomar ainda, vai estar vivendo com essa situação. É um momento emocional assim muito forte para as empresas, porque você está lidando com vidas, né? As pessoas que já estavam no grau, né, considerada como grau de risco, volto, não volto, né? Será? Eu já sou aposentado, estou pelo INSS, mas continuo trabalhando, agora se eu voltar eu vou correr um risco maior. Enfim, como é que o RH consegue, primeiro, se autoproteger emocionalmente? Porque eu acho que cada um, né, vai ter que olhar para dentro, assim, a carga emocional para o RH, e não só o RH, mas como a área da saúde também dentro das empresas, estão passando um momento muito delicado. Como é que o RH pode, né, se ajudar assim e ajudar, e os colaboradores principalmente também, né? Entender esse momento que a empresa está passando. Primeiro passo é a verdade. Quem fala a verdade não precisa ter boa memória. Quem fala a verdade não precisa ter boa memória. Então, fale a verdade para o seu colaborador. Dê informação para ele. Por quê? O que é esse vírus? Ele causa um problema respiratório. Então, quem tem problema com diabetes, quem tem problema com pressão alta, quem já é fragilizado, quem é obeso, quem tem problema já de saúde, vai ter problemas agravados pelo vírus. Então, tem que chamar a equipe e separar e mandar para casa, para as pessoas protegerem. E dar essa segurança para elas em casa. Né? Ensinar como cuidar em casa, se cuidar em casa. Porque às vezes chega em casa, quando é periferia, às vezes a periferia não tem nem água encanada, não tem sabonete. Então é muito mais complicado, mas tem que falar a verdade, explicar o que está acontecendo. Né? Não dá para mentir para as pessoas. Olha, se você colocar uma máscara aqui, você está salvo. Não é verdade. Põe a máscara, deixa ela para baixo do nariz, e aí passa a mão nas coisas, aí coça o olho, enfia na boca, é mucosa, vai ser infectado. Né? Então, primeiro, quando o RH chama todo mundo, e primeiro a empresa tem que criar se não criou ainda, deveria ter criado, né? Criar um comitê de crise, porque é uma crise. Então, o comitê de crise, para quem é uma empresa pequenininha, vai chamar o contador, vai chamar o advogado, vai chamar o consultor, vai chamar as pessoas para montar esse comitê para conversar, 1 hora por semana, para entender como resolver. Porque toda semana chega uma indicação nova da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. É de lá que vem a informação crível, né? Não é no grupinho do WhatsApp do tiozão. Por favor, né, gente? Então, pegou a informação crível, criou um comitê para poder discutir quais são as regras sanitárias para proteger as pessoas. A área financeira precisa estar nessa reunião para saber quais são as pessoas que a gente pode pagar e como pagar, para negociar com os fornecedores. Eu não vou fugir. Se é um fornecedor, eu vou te pagar, me dá mais um prazo. Ou os aluguéis, às vezes uma empresa pequenininha, a conta mais alta é do aluguel. Então, é conversar com todo mundo, dar informação crível. O RH tem esse papel de chamar as pessoas para conversar. Ah, eu tenho contrato de publicidade. Alguns contratos de publicidade vão ficar na geladeira para retomar. Né? Ah, eu tenho contrato com a agência. Vai para a geladeira, vai retomar depois. Então, quanto mais as pessoas tiverem planejamento, e esse é o papel do líder, fazer planejamento para organizar as coisas. Fez o planejamento, organiza tudo com o RH, descobre que o RH tem essa informação. A idade das pessoas, quem é pessoa de risco, há quanto tempo está na empresa, quais são as suas competências. Né? Porque às vezes tem uma competência e nesse momento pode ajudar com outras competências. Pode ajudar a ser, entre aspas, mentor dos grupos que estão mais fragilizados, ser outras vozes da empresa para passar segurança, para passar isso para a empresa. O Estado sempre vai fazer o que ele faz no Brasil. O Estado vai sempre sacanear. Sempre vai criar burocracia que não funciona, vai fazer você pegar negocinho na prefeitura, aí cai, não está no ar, aí fala que vai dar dinheiro, não dá o dinheiro porque o dinheiro não está lá, a pessoa vai para o banco, ela volta, aí tem que pegar um token, aí tem que buscar a senha. O Estado só faz isso. A vida do Estado é nos atrapalhar. No Brasil é assim. É dificultar mesmo. A gente já sabe disso, não é novidade. Só que ele ferra você, Helena, ele me ferra e ferra todo mundo que está aqui. Ele não escolhe que ele vai ferrar. Então, isso é estándar. Então eu vou precisar conversar com o meu tributarista, com o meu advogado, com o meu contador, com meus departamentos, para quem tem departamento da empresa, a empresa é maior, para poder se blindar com essas informações. Isso não pode travar uma empresa, tá? Tem que resolver. Resolve lá. Enquanto ela resolve lá,
o comitê e o RH resolve aqui, cada um resolve o seu pedaço e tem que produzir, tem que falar com os clientes, porque qual que é o maior ativo de uma empresa? Qual que é o maior ativo seu e meu na vida? E quem está com a gente aqui? O maior ativo que nós temos são as pessoas, nossos amigos, nossos parceiros, esse é o maior ativo. E das empresas também. Então, se ela ficar preocupada com algumas coisas aqui, esquecer do freguês antigo, dos fregueses atuais, etc., ela vai se ferrar quando retomar, porque vai retomar. Alguns países retomaram 100%, outros retomaram 70%, a gente vai retomar. Né? É claro que quando fala que morrem 1000 pessoas no Brasil, num dia, dá um desespero horroroso, mas tem que explicar para as pessoas, conversar com as pessoas para ajudá-las, ok? Então, ajudou todo mundo, o RH conversou com todo mundo e tem que explicar que o mais importante, que o que dá angústia no ser humano é não ter esperança. A angústia nos dá quando eu não consigo enxergar o futuro, eu não tenho previsibilidade. O planejamento estratégico, ele não dá previsibilidade para uma empresa. Quando eu planejo o meu orçamento, o meu salário, quando eu planejo, me dá previsibilidade. Então, a criança tem segurança quando fala com os pais, que os pais, eles sabem que o pai vai resolver, que a mãe vai resolver, que a tia, que a avó vai resolver. Ele fica seguro. Os colaboradores ficam seguros quando o líder fala o que vai acontecer. Tá? Ó, mês que vem vai acontecer isso, no outro mês isso, fiquem seguros, fiquem com a gente aqui. Então, essa previsibilidade é uma baita de uma segurança. Eu fiz live com um freguês lá de Londres, a semana passada. Henry, eu estou muito seguro aqui. O Boris Johnson, ele vai dar 2.800 euros para cada um, mais 100 mil euros para poder retomar o negócio. Se a empresa não tiver condições de pagar, ela tem um ano para começar a pagar, 1 ano de carência. Se não conseguir pagar, o governo vai lá e paga. Então as pessoas estão assim, ó, estão muito tranquila. Nos Estados Unidos, o governo vai dar, eu vim de lá agora para o Brasil, olha, nós vamos dar R$1.200 para todo mundo aí, para quem é pessoa física, para as empresas vão ter mais 2,2 trilhões de dólares e eu vou ajudar vocês. Dá uma segurança. Quando o governo aqui não fala o que vai acontecer, não fala se é remédio, se é lockdown, se fecha, se abre, fica essa coisa, essa insegurança que nos deixa angustiados. Então, o papel do líder forte, o papel seu e meu e do RH é dar essa segurança, porque eu não confio no governo, mas eu confio em você que me contratou, eu confio em você do RH, eu confio em você que é meu parceiro. Então, eu tenho que buscar as pessoas críveis, que eu confio para eu poder me sentir mais confortável e fazer as coisas acontecerem. Por quê? A verdade é simples. Antes da pandemia ou em outros momentos do Brasil, você ficou milionário? Não. Então agora vai ficar miserável? Não também. A gente não depende 100% do governo. A gente depende de acordar cedo e trabalhar, estudar, buscar parceria, buscar resolução. Agora, poderia assistir novela uma hora dessa, poderia dormir uma hora dessa e vai assistir live. Para quê? Para aprender, para buscar solução. Então, quem já está aqui na live mostra que é diferente da média. E o Brasil, ele é o que é, e a empresa sua e minha é o que é, porque nós somos fora da média. Essa é a verdade. Ô, Henry, eu estava assistindo uma live outro dia com 6 presidentes de empresas, né? Então, estava tendo um debate entre eles e como eles estavam gerenciando tudo isso nesse momento de crise. E aí, entre o debate, óbvio, né? Falaram da importância do RH e das estratégias de RH. E foi muito bacana porque nem todas as empresas tinham um RH estratégico. Né? O RH existia, tudo, mas o RH não estava sentado ali do lado. Né? Quando tinha reunião de estratégica, o pessoal tinha que mandar lá, manda o PowerPoint do RH e alguém representa. Né? Mas o RH não conquistava essa cadeira ao lado, né? Da diretoria. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, o RH, aquele que ainda não é estratégico, ele tem uma oportunidade imensa de se tornar estratégico a partir de hoje. Porque essa pandemia, eu estava assistindo um programa do Roda Viva, e aí a pessoa que estava sendo entrevistada, ela disse que a gente pode ter períodos, né? Assim, até que tenha vacina, períodos de retomada da economia, de repente, se piora a situação, você pode, né, segurar de novo uma quarentena, enfim, que a gente tem um risco disso durar até 2022. Eu fiquei triste quando eu escutei isso, né? Muito triste. Mas pode existir o Covid-20, Covid-21, enfim, ou seja, no planejamento, aí falando de planejamento estratégico, né? No planejamento estratégico, não é um planejamento estratégico de curto prazo, vamos resolver o problema do Covid agora, né? Ou seja, esse comitê de crise, ele vai passar a existir nas empresas mais do que nunca. É então, isso? São duas coisas, né, Helena? Uma é com relação, quando você fala sobre RH,
A gente, lá fora, sempre que eu viajo, eu vejo que eles já mudaram a nomenclatura faz muitos anos, muitos anos. E no Brasil, algumas subsidiárias gringas, elas também já mudaram a nomenclatura. Elas não chamam de recurso humano. Por quê? Se eu pego um lápis, uma caixinha de lápis, eu pego um lápis, ele tem essa característica. Se eu fechar os olhinhos e pegar outro lápis, ele tem a mesma característica. Se eu pego uma resma de papel, enfio a mão, pego um papel, pego outra folha de papel, ela tem a mesma característica. Quando eu falo de gente, isso é um recurso, tá? Quando eu falo de humano, o humano não é um recurso. O humano é gente. Se eu pegar uma caixinha de gente, tirar um, tirar outro, é sempre diferente. Então a gente fala sobre gestão de gente e não recursos humanos. Parece simples, né? Parece normal, mas antes era escravo no Brasil. Durante 400 anos eram escravos. Depois virou empregado, funcionário, porque funciona. Empregado, porque está empregado ali. Funcionário, porque ele funciona. Colaborador, porque ele colabora. Então, é gente. Eu chamo, todo mundo que trabalha comigo, eu chamo de profissional. Ele tem uma profissão e tem que honrar. Pode ser a manicure, ela tem uma profissão e tem que honrar. Então, eu trato como profissional, com o respeito que eles merecem. Então, recursos humanos que nós falamos no Brasil, ainda, ele tem que lembrar, se é uma caixinha, gente, é tudo diferente, se eu vou contratar um diretor, eu preciso do recursos humanos ali. Se eu vou contratar um gerente, eu preciso do recursos humanos. Eu vou mudar uma estratégia, eu tenho que chamar recursos humanos. Por quê? A estratégia vai impactar no chão de fábrica, vai impactar em vendas, vai impactar em marketing, em logística, na contabilidade, nas finanças, vai impactar em tudo. Então o RH, ele é estratégico. Muitas vezes aconteceu, e ainda acontece, hoje menos, mas acontece, de eu ser chamado, é o que eu vejo o RH, é uma salinha, é mais ou menos assim, é lá na cozinha, é uma coisa lá, e pior, é machista, é uma coisa de mulher, o RH é coisa de mulher, vai lá, é lá naquele canto lá, sobrou mesa aí na reforma da firma, pega as mesas velhas e coloca lá no RH. Gente, o que é isso? Então, trata o RH com desrespeito. É onde vai a empresa, o colaborador, ele entra na empresa pela recepção e pelo RH. É a imagem que ele tem na empresa de respeito. Olha que legal isso, Helena. Os japoneses, quando eles vão emprestar dinheiro a longo prazo para uma indústria, para uma empresa, igual emprestado no Brasil, você vai no banco no Brasil e você vai pedir dinheiro. Como que funciona? Eu quero um dinheiro. Ele vai lá e fala, deixa eu ver se tem uma casa para me dar de garantia, uma fazenda, alguma coisa para me dar em garantia, certo? Lá no Japão, você vai prestar dinheiro grande para uma indústria, é de longo prazo. Então, além de olhar se você tem lastro para dar garantia, ele vai, 3 passos. Ele vai na sua empresa verificar o chão de fábrica. Como que as pessoas são tratadas no chão de fábrica? Se as pessoas são maltratadas no chão de fábrica, ergonomia, limpeza, etc., ele fala, olha, eu não vou te dar um empréstimo, porque a sua empresa não vai durar 20 anos para me pagar. Olha que legal. Depois ele vai no segundo pilar, ele vai no refeitório. Se trata do refeitório que nem coxo, aquelas bandejas encardidas, que nem coxo, que é uma necessidade básica do ser humano. Ele fala, se você dá aquele suco de caju para render mais, né? Só tem frango, que é mais barato. O cara tá reclamando até penugem, só come frango. Então, quando ele vai nesse segundo pilar, ele fala, ó, japonês, ele fala, ó, são evoluídos. Ele fala, ó, vocês não vão durar 20 anos para me pagar, não empresto dinheiro. Terceiro pilar, terceiro e último pilar, ele vai saber onde? No banheiro. Isso é a necessidade básica do ser humano, é o banheiro. E aquilo é imundo, não é respeitar, tudo quebrado, não é respeitar, não é feito manutenção, não é cuidado. Ele fala, você não vai durar 20 anos para me pagar. Então, o respeito ao ser humano e gestão de... O que é gestão de gente? Gente tem TPM, as mulheres, tem cólica, tem raiva, tem medo, tem tristeza, tem depressão, né? Tem filho, tem sogra, tem doença, tem pânico, tem tudo isso. Tem fome, tem tudo isso. Então, como que você vai falar de gestão de gente? Produz mais, é chicote. Produz mais, se a pessoa está fragilizada. Como alguém perde um ente querido, pode ser às vezes uma sogra, uma avó, um ente querido que não tem na legislação, você vai ficar 5 dias em casa, 1 dia em casa. Não, talvez não tenha, mas a pessoa está fragilizada, ela não consegue produzir, ela está com vontade de chorar. Então, o ser humano com medo, a gente falou agora há pouco do Covid, com medo.
Medo de um planejamento, porque não sabe o que vai acontecer, incerto. Ou triste, o ser humano não produz, é gente. Então os líderes precisam fazer gestão de gente. E pós-pandemia, sim, as empresas perceberam a importância de falar com gente, a importância de ter a parceria, a importância de ter um comitê de crise eterno. Você pode escolher a sua empresa, um da área de logística, um da área de vendas, um da área de marketing, um da área jurídica, porque a todo momento que tiver um problema na empresa, um acidente grave, um acidente com morte, né, um escândalo, um sequestro, um problema grave numa empresa, uma contaminação, o comitê de crise rapidamente se junta com a assessoria de imprensa, né, para poder falar com os fornecedores, com os stakeholders, falar com o mercado, com todo mundo para explicar o que está acontecendo. Quanto mais rápido você fala, quanto mais rápido você explica, melhor. Eu prefiro uma notícia ruim dada do que uma notícia boa guardada. Então, é o momento da transparência. Né? A medicina explica isso, tem que ter transparência com o paciente, transparência com o colaborador na liderança, transparência da empresa com seus fornecedores. Por quê? Quando a crise passar, e vai passar, os seus fornecedores vão estar ali para conversar com você de novo, seus clientes, seus colaboradores, vão falar assim para você: poxa, quando eu estava ferrado lá, você me abandonou, né? Agora tá com essa cara de coitado aí, né? Oi, que eu venho fazer hora extra, etc. Quase fechar aqui a nossa live, que a gente está com 46 minutos, eu vou fazer uma pergunta bem delicada, tá? Que é aquela que dói no coração. Com casca e tudo. Com casca. Oi, Lares. Oi, Renan. Ó, todo mundo tem problema aqui, viu, Helena? Ó, o Ney é da área do direito, tem problema nessa época, os fóruns fechados, né? Quem é dentista tem que trabalhar mesmo nesse momento. Eles parecem os astronautas em trabalhar aqui, ó. Tem dentista aqui. Flávio, que é comércio, né? Decabron é varejo, problema também. Estão rebolando, estão lá firme e forte. Todo mundo, a Carla que está aqui, Carla Lucy, a Raíssa, da Beto, todo mundo que está aqui, cada um tem o seu problema, da arquitetura. Então, cada um tem que achar a sua solução para esse momento que vai passar. E está quase passando, gente. Um pouquinho mais de paciência aí. Aguenta firme. A pergunta difícil, Henry, é quando a empresa cria esse momento, né, esse comitê de crise, avalia todos os prós e o contra e vai ter que fazer uma boa redução de quadro para continuar sobrevivendo. Como lidar com isso nesse momento? Sempre com a transparência. Vamos lá. Se você tem 100 colaboradores e tem que tomar uma decisão dessa, você vai tomar a decisão como todo mundo toma. Você vai mandar embora os melhores, os mais fiéis, os mais produtivos. Então, segundo o Vitor Hugo, quem poupa o lobo penaliza as ovelhas. Então, todo mundo na firma sabe quem é bracinho curto, sabe quem tem verme, sabe aquele cara que tem verme? Que, nossa, você fala, ai. Se pegar fogo a firma 5 e 1, não morre ninguém, porque tá todo mundo já no ponto de ônibus, sabe? Então, esse tipo que chega na segunda-feira, já tá postando lá, vem em mim sexta-feira. Esse cara não gosta de serviço, né? O cara tem raiva. A pergunta que eu faço, às vezes eu pergunto, outro dia, isso é boa, a empresa foi comprada, nesse momento está acontecendo muito isso, a empresa sendo comprada uma pela outra, eu sou chamado para ajudar nesse processo de transição ou de venda mesmo, de incorporação. Eu chamei um colaborador, olhei o currículo dele, olhei a ficha dele, olhei lá, era um dos que ia ficar nessa empresa, olhei e falei, poxa, esse cara tem já 7 anos de empresa, olhei lá, falei, bom, vou conversar, vou entrevistá-lo, né? Estratégico para a gente aqui. Sentei com ele. E eu faço uma pergunta muito boba, né? Eu faço assim, me conta um pouco, se você ganhasse aí na Mega Sena acumulada, 200 milhões, né? O que você faria com a empresa aqui, que tá sendo adquirida agora? O que você faria? Né? Ele falou assim, ó, comprava a firma. Eu falei, que legal! E botava fogo nessa merda. O cara tem ódio da empresa. Ele pode ser muito competente, mas ele tem raiva da empresa e falou isso, né? Por que você está aqui? Ué, porque me pagam, porque eu faço meu serviço, porque eu sou bom. Aí eu falei, olha, aquele sujeito lá, ele tem raiva da gente. É que lá para botar fogo nisso aqui de verdade não custa nada. Ele fica torcendo pelo touro, né? Então, é o momento de tomar a decisão sóbria. Fala, gente, no momento de crise, eu vou ser obrigado a abrir mão de 5% da empresa, 10%, e eu fiz uma definição honesta, justa e técnica. Quem faltou menos, ou quem teve menos resultado,
ou quem... Você tem os critérios da sua empresa, critérios honestos, que o outro colaborador que fica na empresa fala assim, que bom que eu trabalhei direitinho e me respeitaram e eu me sinto seguro aqui. Então, é isso que é importante, porque quem vai embora, vai embora. Agora, quem fica com um sentimento de justiça e não de sacanagem. Deixou a secretária que é amigo do outro, que é filho do outro lá, que é coleguinha do outro da igreja, não sei o quê, que é compadre, e eu que me ferro aqui, me deixou de lado. Então, as pessoas querem justiça, querem a coisa transparente. Então, se você tiver um critério dentro do RH transparente para tomar essas decisões, quem sai sabendo porque saiu, porque quem é demitido de forma honesta sabe que ele não é o mais fera da empresa. E às vezes ele sai dali, vai trabalhar em outra empresa e tem sucesso, porque ele estava no lugar errado. Sabe quando você era criança, tinha o quadradinho, o redondinho, o triângulo se que encaixar? Às vezes é assim. Você entrou na firma sem querer, fez um monte de carnê, tá pagando os carnê e tá, acostumou ali. Nem gosta tanto da firma. E aí, quando você é demitido, você tem a oportunidade de procurar, porque a dor ensina a gemer. Você toma decisão por medo, às vezes. Então, o medo de passar necessidade, etc., vai te fazer procurar uma coisa mais legal. E quem fica na empresa, quando o líder é forte, e quem fica na empresa, valoriza o líder, valoriza a empresa e vai trabalhar com mais afinco, com mais vontade, com mais empenho, com mais comprometimento. Então, a demissão faz parte do show. Para eu concluir minha fala, não existe na literatura, não existe na história empregado, colaborador, profissional ruim. Existe líder ruim. Patrão ruim. Existe de monte. Por quê? O sujeito que é ruim para aquela função, para aquele negócio, e tá ali, ele tá ali, chega em casa e ele fala o quê em casa? Eu sou ruim pra caramba, eu sou preguiçoso, enrolo, apronto, né? Você acha que ele fala isso em casa? Ele fala assim, ó, se não sou eu que carrego aquela firma nas costas, aquela firma fecha. Eu sou tudo na firma. Então, ele tem esse comportamento. E o líder que não toma a decisão. Porque na hora de tomar a decisão, às vezes, vai acontecer isso agora, tem que abrir mão de 10%, sei lá, 10 colaboradores. Quem que ele vai abrir mão? Às vezes ele fala assim para mim, o empresário, Henri, eu tenho 30 para abrir mão. Tem que mandar embora 5? Eu tenho 30. Eu falei, por que 30? É só 5. Eu tenho 30 ruim. Mas que ruim do quê? O cara enrola, o cara foi atestado, já colocou o atestado médico várias vezes falso perto do feriado, o cara aprontou isso, o cara aprontou aquilo. Ele não fez nada até agora. E você, enquanto líder, não fez nada até agora? Por quê? Por preguiça? Por preguiça do processo depois de recrutamento e seleção? Por preguiça do quê? Então, o colaborador está fazendo a parte dele. Agora, você, enquanto líder, você sim foi ruim. Você sim foi fraco. Então, tem que tomar decisão. A função do líder é tomar decisão. Então, o líder tem vários... Então, já que não tem colaborador ruim, o líder tem 5 possibilidades. Ele pode recrutar e selecionar, certo? Primeiro, quem faz isso? O líder. Por quê? O cara ruim e o cara bom custa o preço do sindicato. 1.000 dinheiros. É igual. Segunda possibilidade, oportunidade do líder. Segundo, treinar. Aí tem muitos deles, como falava o Rolim, Helena, ele falava, treinar é muito caro. Não treinar é muito mais caro. Um cara ruim, faz um monte de besteira na firma. Um monte de besteira. Não tinha tempo de treinar. Quando faz besteira, tem um monte de tempo de consertar a besteira que ele fez. Então, contratar. Depois, treinar. Não veio treinar de outra firma. É preguiça do líder. Ele tem que treinar, fazer integração, como tem que ser feito, para o cara aprender. Terceiro, acompanhar. Melhor que confiar é conferir. Se a criança estiver quietinha em casa, aí a criança quietinha, ou está assistindo Galinha Pintadinha, ou está fazendo arte. Então, o colaborador tem que acompanhar que ele faz arte também. Com vergonha de falar que está fazendo errado, que não sabe, então tem que acompanhar. Quarto, tem que elogiar o colaborador. Elogiar junto com todo mundo. Chamar atenção sozinho num canto. E quinto, se está tudo errado, tem que abrir mão. Tem que demitir sim. E a função do empresário é a função do líder. E o líder fala para mim assim, eu não gosto de mandar embora. Fih, só é bom mandar embora cunhado. Agora o resto é ruim de mandar embora, porque sabe que tem família. As pessoas têm conta para pagar, a gente fica triste. Mas é a função do líder e tem que ser tomada essa decisão. Igual pai e mãe que são líderes, avô e avó que são líderes, não dá para só dar chocolate e sorvete o dia inteiro. Tem que chamar o filho e tem vacina para dar, tem que mandar ir para a escola, tem que dar banho, tem que lavar atrás da orelha, porque a orelha está encardida. Então, temos que pensar. A função do líder é fazer coisas gostosas e coisas às vezes não tão gostosas, mas necessárias para o líder.
Legal. Ei, Rá, que pena, nosso horário está terminando, o Instagram, né, derruba a gente aqui, se a gente não der tempo de salvar, eu quero salvar, porque a gente vai colocar no canal. Tem o canal da Razão Humana, que já existe há 20 anos, e o da Helena, que nasceu agora na quarentena. Ah, que legal. Helena, põe a sua câmera um pouquinho mais para baixo. Abaixa a sua câmera mais um pouquinho para tirar um retrato nosso aí. Aí. Tira um retrato. Pessoal, quem puder tirar um retrato nosso, faz uma cara aí para tirar um retrato. Aí, gente, tira a foto nossa. Aí. A Camila tira a foto aí. Henri, gratidão por você estar aqui conosco nesse momento. Nós dois estamos participando de um monte de live, né? Fazendo live, participando de live. Hoje eu vou fazer uma live de vinho hoje à noite. Se quiser assistir 7h30 no meu canal, para ensinar o pessoal a tomar vinho, gente. Para quem é uma coisa bem legal. Olha, que ruim, né? Nossa, cara, vai sair todo mundo alcoólatra depois da quarentena. Mais feliz. Vinho é vida. Mais feliz. Mas, Henri, muito obrigada mesmo. Um assunto muito bacana. A gente pode retomar aí qualquer outro dia. A gente faz outra live. É sempre um prazer estar contigo. Um período muito bacana para a gente. Já tem conversado com vários clientes também. O pessoal, essa angústia do RH, sabe, esse sentimento assim, tá pesado mesmo, porque o RH sempre ficou lidando com essas questões da alegria e da tristeza, né? Alguém vai casar, chega lá, fala, vou casar, e nasceu meu filho, né? Então tem aqueles momentos de alegria e os momentos de tristeza. Com a pandemia, né? O momento de alegria, ninguém está falando, vou casar. Não tem mais. Não vai casar. Então, assim, o RH está com uma sobrecarga muito grande. Os casamentos foram cancelados. É uma segunda chance, hein, gente? Então, o RH está bem sobrecarregado e a gente pode contribuir aí com eles nessa retomada, se Deus quiser. Gratidão aí pela parceria que você tem com a Razão Humana. O Henri é um querido, sempre aí conosco nos projetos de consultoria, mentoria, Brasil afora. A gente tem feito aí vários trabalhos em conjunto. Gratidão e... É um privilégio. Beijo no seu coração. Pessoal, beijo. Deus abençoe. Se alguma pergunta não foi respondida, manda depois no direct que a gente responde. E com certeza... Pessoal, Helena, ó, quem não segue a Helena aí, pessoal... Referência RH aqui no Brasil, ó, mais 20 anos nessa carreira, conhece tudo, as firmas grandona, que é pequena, coloca aí, ó, Helena RH Oficial, segue ele no Instagram, quem me segue, segue aí, henri.cardim, eu respondo tudo que pergunta, com casca e tudo, então cuidado com essa pergunta, tem que aguentar a resposta depois, hein, sem fazer bico. Obrigada, Henri. Deus te abençoe, tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau.